seja muito bem-vindo à nossa live. Hoje nós vamos conversar sobre ansiedade. Você é uma pessoa ansiosa ou você conhece alguém ansioso? Então corre, chama seu amigo, compartilha e vamos ouvir mais sobre esse assunto. Hoje nós vamos conversar com a doutora Simone Rosa. O Brasil é o país mais ansioso do mundo, segundo uma pesquisa. E vamos chamar a doutora Simone. E a doutora está entrando. Seja muito bem-vinda, doutora. Que Boa satisfação. noite. Boa noite. Obrigado pelo convite. Mais uma vez estamos para esclarecer mais um tema bastante interessante para todos nós, né? Precisamos conhecer nossos funcionamentos. É verdade. Doutora Simone Rosa, ela é psicóloga, terapeuta cognitivo, comportamental, analista comportamental, hipnoterapeuta, coach, especialista em programação neurolinguística e vai estar conversando conosco sobre ansiedade. Então, corre lá, chama seus amigos, compartilha, porque o assunto hoje vai estar muito interessante. Se você quiser fazer uma pergunta para a doutora, você pode fazer. Só você deixar nos nossos comentários. Segundo os dados da Organização Mundial de Saúde, a OMS, o Brasil tem o maior número de pessoas ansiosas do mundo. 18,6 milhões de brasileiros. 9,3% da população convive com o transtorno de ansiedade. Isso é uma fonte que foi tirada do site Notícias UOL do dia 5 de junho de 2019. Olha quantas pessoas e olha o ranking do Brasil em termos de ansiedade. Doutora Simone, o mundo está cada vez mais ansioso? Então, né, essa questão de ansiedade, os números aumentaram, né, devido a esse grande momento, inédito momento que nós estamos passando, né? E é um momento de incerteza, é um momento que o cérebro entende que a gente está em perigo ou em ameaça. Então, nós somos ansiosos, sim. Todos nós, né? 8 bilhões de pessoas, ansiosos, sim. A preocupação excessiva, medo de situações cotidianas, frequências cardíacas elevadas, respiração rápida, pode ser sintoma de ansiedade? O que é ansiedade? Sim, é muito pertinente essa pergunta, Sheila, porque a gente precisa entender o que é ansiedade, que é uma emoção natural, uma emoção como a tristeza, como a alegria, né, como a raiva. Ansiedade é uma emoção como outra emoção que nós temos. Então, por isso que eu afirmo, né, que todos nós temos ansiedade. E a ansiedade, por incrível que pareça, né, por mais incrível que pareça, hoje ela tem essa conotação ruim, porque ela afasta as pessoas, ela paralisa as pessoas, mas dentro de um certo limite, a ansiedade ela é boa, inclusive, né? Então, por que ela é boa? Porque a ansiedade, desde dos primórdios, ela nos sinaliza, ela dá o input para a gente, para que nós fiquemos em alerta para a nossa sobrevivência. Então, a ansiedade é uma leitura do cérebro de que a gente está se deparando com uma ameaça ou um perigo, ou algo inesperado. E por que isso é bom? Porque isso ajuda na nossa sobrevivência, porque isso nos deixa em alerta. Isso nos deixa em alerta para a necessidade de luta ou fuga. E isso foi construído, né, divinamente, acredito eu, para que houvesse uma sobrevivência. Então, quando nós nos deparamos com alguma situação que a gente desconhece pouco, né, o novo, quando a gente vai fazer uma prova, quando a gente vai fazer uma entrevista, é comum que a gente tenha uma sensação de ansiedade. Isso é bom porque te deixa em alerta.
Se for uma entrevista, por exemplo, vai te fazer preparar para aquele momento ameaçador, aquele momento de perigo. Então, você vai se preparar mais, você vai estudar mais, você vai estar mais em preparo para aquele momento. Então, dentro desse entendimento, a ansiedade, ela funciona, ela é muito bem-vinda, assim como as outras emoções também. Porque as nossas emoções, elas têm uma funcionalidade. E essa funcionalidade, ela traz a nossa sobrevivência. Né? A tristeza, por exemplo, é um momento de reflexão que nós temos, que nós passamos, e isso ajuda no nosso crescimento, na nossa maturidade. Então, a emoção, ela é uma leitura do cérebro, é uma interpretação de alguma situação do externo, né? E a gente faz essa interpretação para que a gente se comporte, para que a gente reaja de forma pertinente àquela situação. E a ansiedade está nesse rol também, né? Que nos prepara para a luta ou fuga ou preparo de alguma ameaça, de algum perigo. Que maravilha! Então, assim, ser ansioso é normal, Sim. faz parte, previne a gente, e aí que a gente vai entender hoje quando isso passa do limite. Quero aproveitar aqui para dar boa noite para essa turma linda que já entrou aí. Vamos lá, boa noite. Boa noite, Ivonete Braz, seja bem-vinda. Boa noite, Verinha Souza, seja bem-vinda. Lídia, boa noite, que satisfação. Temos mais boa noite. Patrícia, boa noite. Tá antenada, muito bem. Meu Deni, boa noite. A turma tá entrando. Nós estamos conversando sobre Chulipa. Boa noite. Nós vamos ter uma live sobre alegria com Chulipa também esse mês. Andréia, seja bem-vinda. E você ansioso? Coloca aí no comentário. Ó, a Lucy colocou, boa noite, cheguei. Muito bem-vinda, Lucy. Ana Linhares, maravilhosa, boa noite, tudo bem? Seja bem-vinda. A Lucy colocou, sou muito ansiosa. Ela às vezes me ajuda, a ansiedade, mas também me prejudica. E olha, se você está aí conosco, coloque no comentário, você se sente ansiosa? Vilma, muito boa noite, seja bem-vinda. Nós estamos falando de ansiedade. Oi, Cidinho, tudo bem? Depois vamos fazer uma live de música, hein? Seja muito bem-vindo. Seja bem-vindo e a galera está entrando. Nós estamos falando sobre ansiedade. Então, a gente já falou de ansiedade. Gente, aproveita, compartilha com seus amigos, porque essa live tá incrível. Val Braz, boa noite, seja bem-vinda. E, doutora, então a gente falou que a ansiedade é uma emoção boa, que ela nos previne. Sim. E realmente, às vezes, numa entrevista, você vai se preparar mais. Aquela primeira vez, no encontro, lembra daquele primeiro encontro? Ou no encontro que você vai ter com alguém que você tá, assim, sabe? Um crush. Exatamente. Conhecido. Você tá assim de olho, dá aquele friozinho na barriga. Então é bom, né? Aquela expectativa. Mas e aí, quando isso foge do normal? Como é que a gente faz para tratar? Sim. O tratamento, ele pode ser, né? Dependendo da intensidade da ansiedade, né? E do quanto ela te paralisa, do quanto ela te incapacita, ela pode ser medicamentosa ou uma terapia, né? A terapia mais indicada para tratamento da ansiedade é a terapia cognitiva comportamental. Então, a ansiedade, ela começa a gerar, quando ela começa a gerar alguns transtornos, né? Às vezes transtornos de isolamento, e às vezes essas paralisações, né? Acontecem insônias, alterações no apetite, e é um desconforto, né? Quando você tem uma ansiedade pontual diante de uma ameaça, diante de algum novo, de alguma situação, né? Que te gere ali uma resposta que você talvez não está tão preparado e precise se preparar. Quando a ansiedade ela traz um motivo, quando ela é pontual, aquilo de acordo com a sua resposta, de acordo com aquele momento, e a ansiedade passa.
E essa ansiedade que precisa de tratamento é essa ansiedade que traz todos esses transtornos de incapacitação, de limitação, tem situações que precisa afastar, inclusive, a pessoa, né, da sua jornada de trabalho, da sua atividade laboral, porque ela não consegue, porque o desconforto é muito grande. Que é sudorese, que é taquicardia, tremores, a sudorese eu já falei, um desconforto muscular em função da oxigenação exagerada, né, da respiração ofegante. Isso traz uma oxigenação no sangue, que isso acaba trazendo um desconforto muscular também. Entenda que o seu corpo, né, o seu cérebro, está preparando todo o seu corpo para lutar ou para fugir. Então, imagina você passando numa rua escura e ficando apreensiva porque alguma coisa ali pode acontecer. Só que isso é justificável, essa ansiedade é justificável. Você está passando numa rua escura, deserta, talvez você esteja sozinha, aí o coração vai acelerar, né? Você vai ficar muito mais atento. Então, quando você passa nessa rua escura, se cai uma folha, você já acha que é alguém que está ali te seguindo na espreita, porque o teu sensorial está focado no perigo. E a ansiedade patológica é esse foco que não tem um motivo ali para pontual, né? Essa ansiedade patológica é como se fosse esse alerta ligado o tempo todo. Não é, imagina você com todos esses sintomas passando nessa rua escura, mas tendo esse sintoma ao longo de um dia, sem ter um ali, mas com todo aquele sintoma desconfortável, com foco excessivo numa espreita daquilo que pode acontecer. Então, o pensamento ansioso, ele te deixa em alerta o tempo todo, sem ter ali uma razão naquele momento, né, um motivo naquele momento, mas é uma sensação de que algo pode acontecer. Então, você fica na espreita, em alerta, com todos aqueles sintomas. Entenda que para que esses sintomas eles aconteçam, né? Para que o corpo gere esse sintoma, é descarregado uma dose de adrenalina. E isso não traz benefícios, né? Agora imagina o cérebro, né, liberando essa quantidade de adrenalina e cortisol ao longo de muito tempo em função de um pensamento ansioso. E aí sim entra a necessidade de um tratamento, né? E o tratamento terapêutico, ele vai entrar exatamente na condução de como lidar com os pensamentos. Porque os pensamentos, eles são combustíveis, né? O nosso pensamento, ele é combustível da nossa emoção. Então, existe uma necessidade de avaliar se existe algum erro cognitivo, que a gente chama de erro cognitivo, que é um pensamento distorcido da realidade. Então, tem existem várias classificações de pensamentos distorcidos, que são características de pensamentos ansiosos, como, por exemplo, pensamentos catastróficos. Né? A pessoa, ela potencializa uma ameaça, que aquela ameaça ela é muito grande e ela não tem recursos para isso. Ela não tem recursos para lidar com aquela situação, ela não tem recursos para lidar com aquela meta difícil. A pessoa considera que ela não tem recursos para passar numa prova. Então, tudo é muito dimensionado, porque existe aí um erro de interpretação daquele agente, daquela novidade, daquela ameaça, daquilo que ele está entendendo como perigo, né? Um outro erro cognitivo
o pensamento. E por que aquela pessoa, ela traz aquele modelo, aquele padrão de pensamento, de preocupações, né? Preocupações excessivas. A preocupação, ela é interessante. A gente precisa, né, ter essa ferramenta, digamos assim, essa ferramenta cognitiva. Mas a preocupação, ela é interessante para você se programar, para você projetar o seu futuro, para você traçar um planejamento, uma meta, ponto. Agora, a preocupação que ela traz pensamentos ruminativos, aquele que ela não consegue se desligar, aquele pensamento que volta a todo momento, esse pensamento, ele tem a tendência de gerar um comportamento ansioso, né? E é muito importante a pessoa identificar isso, né? Identificar se aquele pensamento, aquela preocupação, ela condiz com a realidade. E quanto mais um pensamento ansioso, catastrófico, generalista, mais distante, né? É provável que mais distante essa pessoa esteja da realidade. Agora, quando ela está nesse processo ansioso, é muito desafiador ela perceber isso, né? Esses erros cognitivos, porque ela realmente acredita no pensamento dela. Se ela acredita que ela vai ela vai ser infectada pelo coronavírus e por isso ela gera todo um comportamento ansioso, ela está acreditando. Ela realmente considera que aquilo é uma verdade. Então, o tratamento terapêutico mais o tratamento medicamentoso, dependendo da intensidade, vai trazer, né, essa estabilidade, e a terapia vai fazer com que a pessoa ela identifique o seu padrão disfuncional de pensamento. Respondido? Sim, respondido. Deixa eu aproveitar aqui e perguntar, vocês estão ouvindo bem, gente? Me dá um feedback aqui, que a gente, com essa internet hoje, teve chuva, sim, baixo. Doutora, vamos aproveitar, muito baixo, vamos aproveitar, ver se a gente sai e volta de novo, aí a senhora liga o microfone para ver se melhora, dá para ouvir, mas está baixo. Gente, ela vai entrar, a doutora vai entrando de novo, e aí a gente vai ouvir, tá? Eu vou desligar aqui o telefone, e a doutora vai entrando. Então, como estava muito baixo, vai me dando feedback, gente, porque choveu bastante. Então, a internet pode estar oscilando, mas não vai ser isso que vai parar a nossa live, porque nós somos brasileiros, a gente não desiste. Estamos falando de ansiedade, então não vamos desistir, não. Eu não sou dessas que desistem, não. Ah, a doutora entrou. Isso é maravilha! Persistência, né? Exatamente. São pilares importantes para a vida, né? Gente, é verdade. Ó, obrigada a vocês aqui, meus amigos. Sim, estou ouvindo muito bem. Eu preciso do feedback de vocês. Melhorou. Ótimo vocês terem ficado com a gente. Tivemos um probleminha, mas vamos continuar porque a gente até vai treinando nossas ansiedades, nossas emoções, não é isso? Sim. Deixa aqui no comentário a sua pergunta para a nossa doutora Simone, que ela vai responder você, tá bom? Então, nós já falamos de ansiedade, do que é ansiedade, como controlar, algumas dicas. E vamos continuar falando. Então, se você perdeu alguma parte dessa live, vai estar disponível no meu canal do YouTube. Então, vamos... Doutora, qual é a diferença? Assim, tem horas que a pessoa já falou um pouquinho da questão de como tratar, a gente falou um pouquinho da crise da ansiedade? De como fazer com a crise da ansiedade. E qual é a diferença entre a síndrome do pânico e a ansiedade? Porque às vezes a pessoa fica... Nossa, gente, ansiedade é uma coisa que, se ela está em excesso, ela incomoda muito, porque a pessoa fica super acelerada, ela não consegue dormir, ela não consegue fazer nada. Igual a doutora acabou de falar dessa questão do pensamento acelerado, e você só fica ali pensando naquele problema, e o problema vai crescendo. Tudo aquilo que você dá foco, evidencia, cresce. Então, se você só pensa no problema, você daqui a pouco está com falta de ar, daqui a pouco você está passando mal, você está até morrendo, né? Porque está evidenciando. Mas aí qual é a diferença entre síndrome do pânico e ansiedade? Sim.
digamos que o motivador seja o mesmo, né? Que é ali a interpretação de uma ameaça ou de um perigo. É o mesmo mecanismo, né? A liberação de adrenalina. Mas a ansiedade é uma apreensão constante, é um desconforto constante, é um alerta constante, né? É um sintoma ofegante constante. Você se percebe assim na maior parte do tempo. Agora, a crise de pânico, ela se instala de repente. Ela traz um desconforto, é como se fosse uma carga muito maior, repentinamente, dessa adrenalina. Então, né, é como se na ansiedade a adrenalina ela fosse sendo liberada, né, gradualmente. Ok. Então, isso traz muito desconforto, né? Essa descarga de adrenalina muito repentinamente e intensamente. Então, faz com que a pessoa tenha uma sensação de morte, inclusive, né? Em alguns casos, existe até uma sensação de despersonalização, uma sensação de desrealização, e isso tudo é feito da adrenalina. A crise de pânico ela tende a durar de 15 a 30 minutos. Ela atinge um pico e depois ela vai, né? O seu corpo, né? Ele vai voltando ao normal. Então, pessoas que têm crise de pânico, elas têm a sensação de estar tendo infarto. E isso assusta. Nossa, Né? olha. Isso assusta demais. Agora, uma coisa que é bem interessante é que entenda que o teu cérebro, nesse momento, ele está funcionando para te proteger. Ele está funcionando para que você lute ou para que você corra, para que você fuja. E por isso essa adrenalina ela tem essa funcionalidade. Agora, imagina quando você tem uma crise de pânico. O que você está comunicando para o seu cérebro? Que você realmente está em perigo. Então, qual é o mecanismo do cérebro? Se você está você então eu vou liberar mais adrenalina. É um desconforto que quando você fica sob o efeito desse desconforto e desse medo, a intensidade do sintoma ela tende a acontecer. Então, uma das dicas, já falando de dica, né? Já falando de como lidar com esse momento, é você procurar mudar o foco. Porque quando você tem uma crise de ansiedade ou uma crise de pânico, automaticamente o seu foco vai para o corpo. O seu foco vai para os sintomas. E aí você vai perceber seu coração mais acelerado, e você vai perceber a respiração mais ofegante, às vezes dá dor no estômago, né? Porque todo o funcionamento do seu organismo, ele fica mais lento, inclusive a digestão, porque toda a canalização da energia, da oxigenação, ela vai para os membros, para você lutar ou para você fugir. Às vezes dá enjoo, né? Porque a digestão estando mais lenta, o próprio organismo, né, inteligentemente, para fora aquele alimento que ainda está sendo processado. Então, é natural que tenha enjoo, é natural que tenha, né, uma diarreia, por exemplo, porque todo entenda que todo esse sintoma do corpo, ele é muito inteligente, porque o cérebro ele recebeu um comando. Então, o que está disfuncional é o do perigo ou da ameaça, né? Então, quando se instala uma crise de ansiedade ou uma crise de pânico, o interessante naquele momento é você buscar foco ou através da visão ou através da audição, do seu sensorial, de você buscar foco em outras coisas que estejam ao seu redor, né? Olhar, digamos, detalhes daquele ambiente que você está, procurar ouvir os sons daquele lugar que você está,
procurar conversar com uma outra pessoa, caso você possa, mas de alguma forma tira foco do sintoma. Porque se o teu foco estiver ali no sintoma, você pode estar comunicando ao seu cérebro naquele momento que realmente você está em perigo, que realmente você está sob uma ameaça. E a tendência é intensificar, né, todo esse desconforto. Gente, que incrível essa dica. Observou o que a doutora falou? Olha que interessante a dica que a doutora deu. Então, tira o foco. Você está percebendo que está ficando muito ansioso, aquilo está crescendo, está te dando enjoo, está te dando aquela vontade, né, de você pôr tudo para fora, você está começando a ficar intensificando. Tira o foco, muda o foco, começa a pensar em coisas positivas, vai observar o ambiente, que isso já vai fazer muito bem. Olha, parece uma dica simples, mas é funcional. Você tira o foco e a coisa começa a melhorar. Então, deixa aqui seu comentário se você tem uma pergunta para fazer. A participação de vocês é muito importante e vocês estão entrando aqui, coloque seu comentário. Nós queremos aqui estar interagindo com vocês. Sejam muito bem-vindos. E, doutora, quais são as causas da ansiedade? Está falando de ansiedade. Pode existir causas genéticas, né? E causas ambientais. As causas genéticas, elas estão voltadas, né, para a estruturação mesmo, né, cerebral, a bioquímica cerebral também, né? Estão envolvidos aí alguns neurotransmissores. Então, existe uma causa que pode ser biológica, digamos assim, né? E não exatamente genética, embora também tenha causa genética. E também causas ambientais, né? O ambiente que a pessoa está, que a pessoa vive, pode ser um ambiente estressor, ambiente de trabalho. Essa própria pandemia, né? Ela pode ser um gatilho para estar disparando toda essa crise de ansiedade. Questões da infância, pessoas que tiveram uma infância bastante de pais que cobraram muito, inclusive os fatores mentais, eles funcionam como gatilhos da ansiedade. Nesse genético, né, o fator genético, ele vai gerar ansiedade. O que vai gerar ansiedade é o ambiente, né? O ambiente, ele precisa estar propício para que aquela crise se instale. Então, como a gente estava falando, né, de questões da infância, as pessoas terem conhecimento do conteúdo e saberem lidar, né, com a ansiedade. Isso. E até saber o momento de procurar uma ajuda profissional ou de técnicas mesmo que possam fazer sozinhos, no sentido de para amenizar, né, todo esse sintoma ansioso. Né? As pessoas precisam conhecer o que está acontecendo, identificar os gatilhos e por que elas funcionam sob esse padrão de pensamento, gerando esse comportamento. Então, se esse entendimento ficar claro, não tem problema esse desafio, né? É verdade, não tem problema. Para lidar com esse desafio sem ansiedade. Exatamente, com certeza. Doutora, está falando aqui das questões do ambiente, dos gatilhos. Isso. A Érica Cardoso, ela fez uma pergunta. Boa noite, Kelly, doutora. Gostaria de perguntar referente à tremedeira no momento da ansiedade. Às vezes a pessoa está numa situação de muita ansiedade que ela fica tremendo. A carteira treme. Sim. A senhora podia falar um pouquinho sobre isso? Sim, é o processo natural da descarga de adrenalina. Né? O processo de ansiedade, isso é a descarga de adrenalina, é uma oxigenação que está na corrente sanguínea, irrigando a estrutura muscular.
que está te preparando para correr ou para fugir. Então, o tremor, ele é muito natural nesse momento da ansiedade, né? É como se naquele momento da crise você tivesse levado um susto. Quando você leva um susto, acontece ali uma descarga de adrenalina. E aquele sintoma da taquicardia, da respiração ofegante, do tremor, do suor, do enjoo, toda a resposta adrenérgica que o cérebro liberou para colocar o seu corpo numa postura de defesa. Então, esse tremor é muito natural. É a resposta adrenérgica da irrigação do sangue na estrutura muscular. Perfeito. Doutora, depois a gente vai estar falando mais sobre algumas perguntas, mas nesse momento que isso acontecer, aproveitando a pergunta da Érica, o que a gente tem que fazer? Então, entenda que a mudança de... O que está dando input ao seu cérebro é uma interpretação da sua mente de que alguma coisa pode acontecer. É uma iminência do perigo. Pelo pensamento catastrófico, pode ser pelo pensamento de generalização, eu não vou conseguir, eu não vou dar conta, não é para mim. Então, isso tudo vai gerando essa interpretação e essa resposta. Então, o que é preciso fazer? É mudar o padrão de pensamento. Naquele momento em que a crise está acontecendo, né? Como eu falei antes, é mudança de foco, porque o teu cérebro ele precisa parar de receber esse input de que você está em perigo ou em ameaça. Então, como que você pode parar de dar esse input? A gente não consegue parar de pensar. Então, a gente precisa mudar o foco do pensamento. E como a gente muda o foco naquele momento? Através dos órgãos sensoriais. É através do que a gente está vendo, é através do que a gente está ouvindo. Uma dica que eu gosto muito, que eu considero muito eficaz, é você escrever suas preocupações, né? É como se você, naquele momento, se esvaziasse mesmo, né? Você, pensamento, energia, isso ocupa espaço. Então, é como se você pudesse transferir para o papel aquele pensamento. É como se você, naquele momento, não detivesse aquele pensamento, aquela preocupação com você. Aquilo agora faz parte do papel, não faz parte mais de você. Então, quando você escreve, é como se você pudesse aliviar, né, o teu cérebro de toda essa tensão. E é muito eficaz. E quando você escreve também, você traz clareza para aquilo que você está se preocupando. Né? Eu costumo muito falar com meus pacientes, trazer, ampliar o entendimento deles para essas preocupações. Porque quando você vai analisar as preocupações, Keila, você vê que aquelas preocupações não têm evidências de que vão acontecer. Você avalia, você identifica que aquele problema, você está trazendo uma referência do passado para resolver o futuro, e aquilo, você não tem uma certeza de que vai ser daquela forma que vai resolver, e não sabe nem se aquilo vai acontecer, mas você já antecipa uma preocupação, você já antecipa um problema. E entenda que quando você está antecipando uma preocupação, quando você está antecipando um problema no seu pensamento, você está sofrendo, você já está fazendo uma descarga de cortisol e adrenalina desnecessariamente. Quando você esclarece, quando você pontua os problemas, quando você identifica, você vai identificar, inclusive, né, isso é muito comum, que aquele problema também não está no seu controle para ser resolvido. Então, quando você... É como se você fosse tirando, né, aquelas cascas da cebola.
e aí você vai se despindo de toda essa carga de preocupação. E aí a ansiedade, ela vai tendendo a melhorar, né, esse desconforto, porque não vai ter mais razão de existir aquela descarga, porque o seu cérebro está entendendo que você não está mais em perigo ou sob alguma ameaça. Então, você analisar o pensamento é uma técnica muito interessante. E ela se torna mais interessante ainda quando você coloca no papel. Porque quando está no campo ainda das ideias do pensamento, né, da mente, tudo pode ficar muito confuso. E aí não ser tão eficaz essa identificação. Mas quando você coloca no papel, você tem a sensação de estar sendo liberado daquilo e você tem a oportunidade de fazer uma análise com mais clareza daquela preocupação. Doutora, que dica de ouro! Que dica extraordinária! Tirar... Nossa, amei! Gente, depois de uma dica dessa, haja papel, porque eu vou Mais outra, hein? Nossa, doutora, que incrível essa dica, maravilhosa! Tirar só do seu campo imaginário e escrever, gente. Olha que maravilha, que incrível! Extraordinário, amei, doutora. Muito obrigada por essa dica maravilhosa. Temos aqui uns recadinhos aqui, ó, as pessoas estão colocando, amei as dicas. A Ana colocou, a Ana Linhares colocou aqui uma, ela botou aqui, ó, excelente dicas, ela amou, eu também amei. A Erika botou, obrigada, doutora, amei a dica, mudar o foco. Olha, hoje está extraordinário. A Vilma Jarbas colocou, escrever o problema, boa dica. Olha, é incrível, estamos amando, sim, doutora. Quanta informação, quanto conhecimento, já está valendo tudo a pena. Talvez você nunca teria ouvido isso, gente, se não estivesse aqui participando da nossa live com a nossa querida doutora. Ela está aqui ensinando para a gente, dando dicas práticas. Gente, anota. Isso você vai utilizar naquele momento da ansiedade, aquele momento que você está com aquele pensamento que não sai da tua mente, você está potencializando. Tem até uma frase que diz, de Provérbios, assim como tu pensas, tu és. Então, você está ali pensando, focando. Olha que maravilha, doutora, olha, gratidão. Maravilha, né? É importante a gente saber que nós não somos o nosso pensamento, né? O nosso pensamento, ele não é a realidade. Só que a gente acaba acreditando no nosso pensamento e sofrendo só no pensamento. Mas quando a gente sofre com o pensamento, o nosso corpo também está sendo, porque ele está recebendo toda essa descarga desnecessária, né? De cortisol e adrenalina. Então, entender que o nosso pensamento ele não condiz com a realidade vai fazer com que nós nos antenemos para a realidade. Então, se o meu pensamento ele não condiz com a realidade, e isso é estudo mesmo, né? Isso tem base científica. Se o meu pensamento não condiz com a realidade, qual é a realidade, então? Então, você tem ali a possibilidade de ampliar o seu olhar para aquela preocupação. Então, qual é a realidade? Isso é eficaz, né, para amenizar todo para amenizar os sintomas e para desconstruir esse padrão de pensamento. Maravilhoso. Porque aí, quando a gente pega e coloca, tira do nosso campo imaginário e coloca no papel, a gente vai começar a perceber, olha o nosso tamanho, olha o quanto nós somos grandes e olha quanto aquele problema é tão pequenininho diante da gente. Então, a gente pode superar e pode vencer. Maravilhoso. Sim. Muito boa dica, excelente dica. E tem uma dica também, Keila, que eu gosto muito, uma dica que ela é bem pertinente no momento da ansiedade, né? E eu considero assim uma dica bastante, uma atitude, né? Uma técnica bastante discreta. Se as pessoas quiserem fazer agora, eu acho até interessante para que elas possam dar esse feedback. O que você pode fazer? Aí, sentado onde você está, eu vou pedir para que você contraia a musculatura da sua panturrilha.
Nesse momento, você contrai, até você não suportar, né? Contrai bastante. Ninguém está vendo. Você está ali com ansiedade e está contraindo. E agora, deixa relaxar. Olha essa sensação de relaxamento. Se isso não é bom, se isso não é gostoso. Então, quando você faz essa técnica, você também está colocando foco nessa sensação de relaxamento. A tendência é os sintomas da ansiedade, eles irem, né, gradativamente ele vai ficando mais ameno. E você pode fazer isso com a panturrilha, com a coxa, com o glúteo, né, com os ombros. Né? Isso é até bem indicado quando você está com uma tensão muscular, por exemplo, né? Quando a gente está nervoso, está ansioso, está estressado, né? Existe uma tendência dessa musculatura aqui do ombro ficar bastante tensa, né? E você pode fazer isso com o ombro, né? Você tensiona até aquilo ficar bastante desconfortável para você. E depois você relaxa. O teu músculo, ele vai relaxar totalmente. E isso vai trazer uma sensação realmente de relaxamento e de diminuição dos sintomas da ansiedade, né? Seria até interessante se alguém fez aí nesse momento, se pudesse compartilhar essa sensação agora com a gente, né? Compartilha aí, ó, se você fez essa dinâmica que a doutora, né, propôs agora, que é para você utilizar depois em outro momento, compartilhe aqui conosco. Boa noite, Dona Maria, que entrou aqui agora. Muito bem-vinda. Compartilha, Ivone, olá, que satisfação. Então, você vai compartilhando conosco e temos aqui uma pergunta da Ana Linhares, que diz assim: e quando a ansiedade leva ao ataque de ansiedade propriamente dito, já está aquela sensação, sabe? Mal-estar que surge repentinamente e leva a pessoa a achar, inclusive, que vai morrer. Que já está naquele estágio bem mais acelerado. Como evitar isso, doutora? Essa pergunta, ela já remete à crise de pânico, que parece que vai morrer. A sensação é essa, né? Parece que vai ter um infarto mesmo, né? E aí, as dicas são essas mesmo. É a mudança de foco, é essa técnica muscular. E a outra dica também é você regular a sua respiração, né? Porque existe quando a sua respiração fica ofegante, existe, digamos assim, um excesso de oxigenação no seu sangue. E isso promove todos aqueles sintomas, né? Então, as dicas são essas, né? De você fazer essa técnica. E é interessante que essa técnica da contração muscular, o que acontece? Quando você está numa crise de pânico, você também acentua todos esses sintomas quando você começa a ficar preocupado com as pessoas, se as pessoas estão observando isso, se as pessoas estão te olhando, né? E isso traz muito constrangimento. Às vezes as pessoas não estão nem olhando, mas o pensamento ansioso potencializa tudo, né? Existe essa tendência. As pessoas não estão nem olhando. E isso também pode ser até a causa de isolamento. A pessoa com crises de pânico, ela tende até a se isolar, porque ela tem medo de sair. Ela tem medo de ter essa crise, ela tem medo dessa exposição, ela tem medo do constrangimento. Então, essa dica da contração muscular, eu digo assim que é uma dica super discreta. Você pode estar ali na sua crise e entenda, as pessoas não estão percebendo que você está num desconforto, né? Acontece que o pensamento ansioso analisa que sim, interpreta que sim, mas as pessoas não estão ali percebendo. Mas ainda assim, essa dica da contração, ela proporciona que você faça essa técnica, esse exercício de uma forma muito discreta, que ninguém ali está percebendo que você está contraindo a sua musculatura, que você está contraindo a sua panturrilha, que você está contraindo a sua coxa.
Então, essas técnicas, elas ajudam no momento ali da crise. Então, assim, falando de uma forma bem generalista, né, do mindfulness, é uma técnica que promove concentração, né? Você pode praticar... O que é o mindfulness? Ele vai trazer o seu para o agora. É a atenção plena sobre aquilo que está acontecendo naquele momento, naquele minuto. Você pode praticar o mindfulness, por exemplo, escovando os dentes. Como assim? Uau! Sentindo o gosto da pasta de dente, né? Sentindo as cerdas passarem sobre a sua gengiva. Você pode praticar o mindfulness na sua alimentação, sentindo a temperatura do alimento, sentindo a textura do alimento, contando quantas vezes você está ali. É o mindfulness eating, né? Contando quantas vezes você está ali mastigando. E por que isso é eficaz? Porque você está trazendo para a sua mente um novo padrão de pensamento. Olha, doutora, que interessante. A gente pode praticar na alimentação, ou seja, Pode. comendo, vai sentindo, escovando os dentes, coisas do dia a dia. Então, se você consegue ficar em atenção plena 1, 2, 3 minutos, você já está proporcionando um novo padrão de pensamento. Porque o pensamento ansioso é uma frase que eu acho muito interessante, né? É o pensamento que anda mais rápido do que a vida. Então, o pensamento ansioso, ele quer antecipar esse futuro. E o mindfulness, ele vai trazer essa concentração no aqui e no agora. E como que você pratica o mindfulness? É pelo seu sensorial. Entenda que você acessa o seu passado através do processo de lembrança que vai lá na caixinha das memórias, né? E aí, esse é o processo de você acessar o passado. Você acessa o futuro através da sua imaginação. E como que você fica no momento presente? Através do seu sensorial. É daquilo que você vê, ouve, sente, cheira, o gosto, né? O paladar. Então, o mindfulness, ele vai proporcionar isso, que você esteja no aqui e no agora. E isso, ao longo da prática, vai trazendo um novo padrão de pensamento. Então, foi descoberto que o cérebro dos monges, né, tinha essa parte pré-frontal muito desenvolvida. E essa parte pré-frontal do nosso córtex pré-frontal tem o potencial de inibir o nosso sistema límbico, que é o sistema das emoções. Então, mindfulness é uma prática muito interessante, alicerçada cientificamente e com resultados muito eficazes, né? Então, tem vários vídeos, né, no YouTube que as pessoas podem procurar e praticar isso, né? Praticar 1 vez, 2 vezes por dia, isso é muito interessante. Entenda que ninguém consegue ficar sem pensar, mas a gente pode trazer um pensamento mais centrado no aqui e no agora, através da prática do mindfulness, através dos nossos órgãos sensoriais. Que dicas maravilhosas. Olha, eu gostei muito, interessante. Olha, gente, que é maravilhoso. A gente acessa o nosso passado através das caixinhas das nossas memórias, nosso futuro através da nossa imaginação. E o agora, que é o que a gente vive, através desses treinos, né? Sensações. Olha, doutora, isso é extraordinário. É um conhecimento que talvez muitas pessoas nem ouviram falar. E dessa forma que a senhora está falando para mim também foi a primeira vez. Maravilha, que Muito bom. Maravilha. Que bom contribuir, né, com esse Muito. autoconhecimento. Olha, maravilhoso. Temos aqui uma pergunta da Vânia Tomala. Muito bem-vinda, Vânia. Satisfação em tê-la aqui. A sensação de bolo na garganta e ansiedade. É aquela coisa, né, que às vezes parece que a gente não vai conseguir respirar. Isso acontece várias vezes. Sim. Como fazer nesse caso?
a primeira coisa é entender o que está acontecendo, né? Esse bolo, o enjoo que muitas vezes acontece, né? É resposta adrenérgica do nosso corpo, né? Todo esse preparo do cérebro para o corpo de fugir ou de lutar. E é uma coisa também interessante dizer, Keila, que por mais que seja desconfortável a sensação da ansiedade ou a sensação da crise de pânico, é importantíssimo a gente entender que isso não é perigoso. Essa sensação ela é ultra mega desconfortável, mas ela não é perigosa. Você não vai morrer disso, digamos, né? Não vai morrer disso, porque a primeira sensação mesmo, né? É esse desconforto, mas não existe perigo. Vai passar. Pode ser que, para que a pessoa fique curada dessa crise, ela precise fazer um tratamento, né? Mas isso passa com um tratamento, com essas dicas, e você entender, né? Por que você está dando esse input para o seu cérebro? Por que a sua mente está acelerada? Por que você está trazendo essa preocupação para o momento presente? Entender também que se preocupar não resolve o problema, né? Preocupar vai gerar uma descarga desnecessária de adrenalina, mas preocupação não resolve o problema. Só gera sofrimento, Olha, né? E vai passar. Olha que incrível, vai passar. Tudo passa. Coisas boas, não boas, tão boas assim. Você está gostando? Essa live está interessante para você? Tem dicas extraordinárias. A doutora deu técnicas de como você pode fazer. Vamos relembrar um pouco? Então, se você está muito ansioso, tira o foco da ansiedade. Se você está com aquela pressão, ela deu a dica de você contrair bem a panturrilha. E aí você depois contrai. Depois vai soltando, vai dar aquele alívio, aquela sensação maravilhosa. Ivonete Braz colocou, estou amando. Ó, a Maria está colocando, estou amando as dicas, muito boas. E a doutora vai continuar. Tem mais uma pergunta aqui. É da Anne Stephanie. Seja muito bem-vinda, Anne Stephanie. Que satisfação tê-la aqui. O que posso fazer caso encontre alguém tendo uma crise de ansiedade? É uma pergunta bem relevante. Maravilha. Como que ela pode ajudar, né? Você pode fazer com que essa pessoa tire o foco do corpo, né? Tire o foco do sintoma. Eu considero que esse é o primeiro passo eficaz, né? Conversando com ela, buscando outras distrações ali do ambiente. Então, tirar o foco do sintoma vai fazer com que haja menos descarga de adrenalina. E isso, a tendência é os sintomas passarem, né? Agora, entenda também que numa crise, uma crise intensa de ansiedade, ela atinge um pico e depois ela volta. Você volta ao seu estado normal, que dura aí 10, 15 minutos e depois você volta ao estado normal. Isso é o entendimento, porque isso tira a mente do medo, do perigo, né? De que aquilo vai piorar ou vai acontecer o pior. Não vai acontecer o pior. Então, você ter esse entendimento já traz um alívio, né? Já traz um conforto. Então, tirar a pessoa do foco, o foco do sintoma, o foco do corpo, né? Através de distrações, pelo que vê e pelo que ouve, né? Que são os meios sensoriais que as informações chegam mais rápidas ao cérebro, né? O exercício da tensão muscular também vai fazer ela ter foco numa parte do corpo que não tem sintoma, né? Ela vai gerar uma tensão muscular, aí o foco dela vai para aquele momento, né? Para aquela parte do corpo, e logo após, com uma sensação prazerosa do relaxamento.
e isso tudo vai ajudando, né, a reduzir esses sintomas desconfortáveis, porém não perigosos, da ansiedade. Muito bom. Então, assim, teve uma outra pergunta que a Verinha Souza colocou, que foi assim, se a música ajuda a controlar a ansiedade. A música ajuda? A música, ela toca as nossas emoções, né? Então, se for uma música que traga emoções positivas, sim, ela vai ser bastante eficaz. E outra, não adianta ouvir a música se o seu foco não está na música. Lembra da questão sensorial, né? Do auditivo? Então, se o seu foco estiver na música, porque se a gente às vezes está com uma série de estímulos no ambiente, mas a gente não está percebendo nenhum deles, porque o nosso foco não está ali. A nossa atenção não está ali. A nossa atenção está no pensamento, está na preocupação, e aquele estímulo passa desapercebido. Então, a música ela vai ser eficaz se realmente você tiver com foco na música. E aí, se você tiver em atenção plena com aquela música, com aquela letra, com aquela melodia, com aquela mensagem, aí sim a música é eficaz. Viu? Então, ó, tem várias técnicas que podem ser utilizadas para controlar a ansiedade e as emoções. A emoção faz parte da vida, Keila, são bons, sentir, né? Uma técnica, né? Que também não é uma técnica, não é exatamente uma técnica, mas é uma atividade que te previne e melhora, né, todo esse funcionamento do seu corpo e do seu cérebro, que é a atividade física. Fazer atividade física é bastante benéfico, porque vai gerar hormônios que colaboram com a prevenção da ansiedade, como, por exemplo, a serotonina. Ao longo da prática da atividade física, a gente já sabe que a atividade física ela tem uma liberação imediata da endorfina. Mas ao longo da prática, né, de 3 semanas, por exemplo, de atividades contínua aeróbica, o teu cérebro também ele vai estar liberando, né, a serotonina, que atua diretamente nos sintomas ansiosos. Então, fazer uma atividade física é também muito benéfico para a prevenção da crise de ansiedade e de pânico. Olha, que maravilha. Então, nós já falamos hoje. Só recapitulando, para você que perdeu alguma parte, também teve aqui um comentário, me deram uma boa noite aqui. Lúcia Helena, boa noite, que satisfação. Então, nós falamos sobre o que é a ansiedade, como você controlar a ansiedade, como você pode ajudar alguém que está em crise de ansiedade, como combater. A doutora já deu várias técnicas para você poder utilizar. A Stephanie colocou sim, concordo plenamente. Então, tivemos várias. Neide colocou, a doutora colocou, é verdade. Então, foram várias técnicas, dicas, orientações. Olha que noite de satisfação, de aprendizagem, de conhecimento. E pratique atividade física, que isso faz muito bem. Nós estamos nos aproximando dos minutos finais, gente. Já está tão bom que a gente ficaria aqui por horas, né? Mas é maravilhoso estar aqui conversando, trocando ideias. A Vilma colocou aqui: quando estou agitada, ouço música, preferência ópera com luz apagada. É muito bom mesmo. Então são vários gostos musicais. E música acalma a alma, as emoções, é uma maravilha. E aí a doutora já até falou um pouco de como controlar e combater a ansiedade, falamos dos pensamentos, a doutora deu aqui dicas, né, de como controlar a sua mente, você não ficar preso só no seu passado, ou como você acionar seu futuro através da imaginação, mas também estar no presente, vivendo o hoje. Então, doutora, a sua dica aí para como controlar a ansiedade, né? Já falou que depois também um pouquinho dos pensamentos, a gente vai finalizar com eles, né? Dos nossos pensamentos, desse poder do pensamento.
Identificar, né, como eu estava falando, esse autoconhecimento, ele pela necessidade de você identificar quais são os gatilhos que geram preocupações, geram pensamentos negativos, qual é a necessidade de você estar preocupada com esse item ou outra coisa qualquer, de você entender que a sua preocupação, né? Preocupação que ocupa mesmo espaço no seu cérebro, na sua mente, a sua preocupação não vai resolver o problema, né? Entender se esse problema realmente está no seu controle, se realmente existe a evidência de que ele vai acontecer, e se ele tem essa intensidade, essa dimensão toda. Entender também, né, que todos nós temos habilidades, nós temos recursos para lidar com situações desafiadoras, porque o pensamento ansioso, ele superpotencializa, né, sendo até redundante, mas ele superpotencializa o problema e reduz a nossa capacidade, né? Você não se vê apto de encarar, de enfrentar aquela situação. Isso é característica de um problema ansioso. Então, essa é uma outra dica, né? Nós temos habilidades, nós temos condições, recursos de lidar com situações difíceis, sim, né? Outra dica que eu acho interessante também, que ameniza esse pensamento de preocupação, esse pensamento ansioso, é você fazer uma lista de gratidão, né? Isso funciona muito bem. Uma lista de gratidão, por exemplo, quando acaba o dia, né? Quando você vai ali dormir, que acabaram suas tarefas, faz uma lista de gratidão. Essa sensação de gratidão, esse sentimento, ele é capaz de neutralizar o pensamento da preocupação. É uma sensação muito prazerosa, né? A sensação de gratidão, essa emoção. E ela é muito eficaz na neutralização, para neutralizar os pensamentos ansiosos, né? Então, tem aí esse arsenal de dicas, de orientações que vão funcionar tanto na prevenção quanto na atuação ali, né, naquele momento da crise de ansiedade e de pânico, né? E então, se com toda essa dica ainda, né, a crise ainda persistir, a minha orientação é buscar uma ajuda profissional, né? Uma ajuda de um psiquiatra ou de um psicólogo. Então, doutora, vamos... porque geralmente o bom aluno, ele começa a praticar aquilo que a gente aprende, né? Perfeito. Então, vamos começar a praticar a lista da gratidão. Então, deixa eu começar com a minha lista de gratidão. Vou só começar, depois eu termino ela aqui sozinha. Então, primeiramente, quero agradecer a Deus pela vida, pela oportunidade de estar aqui compartilhando conhecimento, de poder, assim, a gente utilizar esse canal para contribuir com conhecimento e informação. Quero agradecer a doutora Simone, que hoje teve um dia assim, bem recheado, a agenda dela estava hiper recheada e ela quase não teve horário, mas mesmo assim se disponibilizou e está aqui para nos ensinar, para compartilhar. Então, assim, muita gratidão por essa disposição, disponibilidade, por esse conhecimento. Foi, assim, muito revelador. Nós aprendemos, assim, conteúdos que não teríamos a oportunidade de aprender se você não estivesse aqui nos ensinando, né? E tenho certeza que todos aqui são gratos. E quero agradecer a você que está aqui conosco esse tempo todo. Você que não teve tempo de ficar um momento, mas entrou aqui e está conosco participando, que deixou seu recadinho, que deixou a sua dúvida, fez seu comentário. Gratidão a vocês.
Vocês é que fazem a gente estar aqui, vocês é que nos movem para que possamos cada dia mais continuar acreditando que podemos transformar e que podemos fazer o mundo um lugar bem melhor. E não precisa de muita coisa. Se a gente começar a transformar o nosso ambiente, transformar a nossa mente, os nossos pensamentos, como a doutora que bem colocou, se a gente mudar o nosso pensamento, a gente pode mudar tudo. E tem uma frase maravilhosa aqui que eu gosto muito da Mary Kay. Quem é a Mary Kay? Essa marca de cosméticos, né? Mas ela diz assim: não crie limite para si mesmo. Você deve ir tão longe quanto sua mente permitir. O que você mais quer pode ser conquistado. Então tudo está aqui na nossa mente. Tudo é possível. A gente pode transformar, a gente pode mudar, a gente pode controlar as nossas emoções. Basta a gente querer. E quero aqui nesse momento parabenizar todos os aniversariantes. Se você fez aniversário esse mês de outubro, ou se você fez aniversário antes, eu não te parabenizei, parabenizo pelo seu aniversário. A Vera também é uma amiga querida que está fazendo aniversário hoje. Parabéns, Vera. A Vera é uma pessoa incrível. Olha, ela é uma pessoa muito animada. Ela é uma idosa que gosta de viajar, passear, compartilhar. É incrível. Então, através dela, a Wayne, que também está fazendo aniversário, eu parabenizo a todas as pessoas que vão fazer também aniversário, que ainda não falei. Então, nossos parabéns. Gratidão, doutora. Já comecei com a minha lista e vou completar, porque a gente não pode parar, né? Foram muitas aprendizagens hoje. Que maravilha. Muita satisfação em tê-la conosco aqui, doutora. Suas considerações finais, contatos. Eu que agradeço, Keila, mais uma vez, né, nessa live maravilhosa, tendo a oportunidade de compartilhar conhecimentos, né, que vão ajudar na saúde, vão contribuir, né, com autoconhecimento. Sim. Então, o meu Instagram é @SimoneRosaPsi e o meu telefone, que é o WhatsApp, é o 99306-5167, né? Estou disponível, né? Quem tiver ainda algumas dúvidas, se quiserem até entrar em contato comigo, fique à vontade. Ai, que maravilha, gente. Ó, super indico, a doutora Simone é uma pessoa incrível, maravilhosa. Você vai estar em ótimas mãos. Ela vai poder te ajudar, porque tem hora que a ansiedade, ela já passa de um fator, assim, simples. E é necessário de uma intervenção de um profissional para que você possa sair desse momento. E nada melhor do que você ter a ajuda de um profissional e sair logo desse momento de ansiedade, de crise e ter uma vida bem melhor, plena. Uma vida plena, abundante, eficaz. E é isso que é o nosso objetivo, né? Então, nenhum obstáculo será grande se a sua vontade de vencer for maior. Então, não tem obstáculo que seja maior do que sua vontade de vencer. Doutora, que satisfação mais uma vez, muito obrigada. Foi uma live desafiadora, mas também foi de muito conhecimento. Tem muito conhecimento. Ai, maravilhoso. Semana que vem, Dia dos Professores, nós vamos ter uma live aqui sobre educação transformadora. E é o meu aniversário também. Então, vamos estar juntos comemorando meu aniversário aqui, compartilhando conhecimento. E vamos finalizar deixando o slide com o símbolo do Outubro Rosa. Estamos aqui, olha, não podemos esquecer de nos cuidar. Mulheres, e vocês também, homens, de orientar as mulheres a se cuidar. Gratidão!